Boa noite. Hoje nós vamos assistir o Quebra-Cabeça Etíope, pelo Roberto Matiello. Roberto, se apresenta rapidamente e toca a apresentação. Obrigado, Ari. Bom, pessoal, nós já nos conhecemos faz tempo. Essa apresentação, ela não era para acontecer. O Wagner, que à última hora resolveu fazer nessa segunda-feira de carnaval, ele resolveu preencher essa segunda-feira que antes não estava preenchida. Ia ser vaga, exatamente porque a maior parte das pessoas viaja, não está aqui, etc. e tal. Então ele me perguntou se eu toparia fazer. Eu estava com isso mais ou menos engatilhado, aí deu uma rápida. E falei, não, vamos embora, né? Então, eu acho que é legal. Realmente, a participação é baixa por causa da data, mas se ficar gravado, se alguém depois quiser assistir, eu acho que é uma boa. O quebra-cabeça etíope é o seguinte, cara, assim, em princípio, é uma apresentação que não é uma apresentação, vamos dizer assim, contínua. São uma série de peças que a gente vai montando e todas elas, ou a maioria delas, pelo menos, estão relacionadas com a Etiópia. Eu andei já lendo alguns livros sobre a Etiópia e achei um negócio bacana. Ela realmente é um país que é pouco conhecido, mas tem, na minha opinião, uma história fantástica. Então eu resolvi juntar todas essas peças e falar um pouquinho aqui no nosso grupo sobre cada uma dessas peças aí do quebra-cabeça etíope. Primeiro que a gente começa aí na capa, né, no primeiro slide, é a bandeira da Etiópia, e essa bandeira que está mostrada aí no alto à esquerda, né? E ela mostra essas três cores, que são as cores da bandeira de lá, da Etiópia, e uma estrela de 5 pontas. Essa estrela de 5 pontas, nós vamos ver daqui a pouco, ela tem uma razão de ser. Ela é a estrela de Salomão. Nós vamos ver daqui a pouco o que quer dizer essa estrela de Salomão. Vou passar para o próximo. Bom, a história começa com Moisés e a Arca da Aliança. Vocês estão vendo que aparentemente não tem nada a ver uma coisa com outra. Como eu disse, é uma série de peças soltas que aos poucos vão se montando. À esquerda, nós temos uma estátua do Moisés. Essa estátua é uma estátua fantástica. Quem já foi a Roma e teve a oportunidade de vê-la pessoalmente, viu, é uma coisa fantástica. Realmente é uma obra sensacional do Michelangelo. O Michelangelo fez muita coisa, fez pinturas. Na minha opinião, para o meu gosto, ele era realmente um grande, um magnífico escultor. E entre as várias esculturas que ele fez a Pietà, fez esse Moisés é sensacional. Então, essa estátua dele está lá no San Pietro in Vicoli, que é uma igreja que fica lá em Roma, um pouquinho afastada ali daquele centrão. E a gente vê na estátua o Moisés, ele está segurando com o braço direito dele uma das tábuas das leis que Deus teria ditado para ele. E o que a turma acha estranho, muitas pessoas acham estranho, é essa espécie de chifre, não é chifre, evidentemente, que sai da cabeça do Moisés. É que, segundo o relato bíblico, depois que ele recebeu as tábuas das leis, saíram raios de luz da cabeça dele. E o Michelangelo, sei lá, colocou da maneira dele, representou os raios de luz que saíam da cabeça do Moisés, dessa maneira aí que alguns interpretam como sendo o chifre, mas não eram. Ainda continuando aí na história do Moisés, a gente vê na figura número 2 o Moisés e o assistente dele, o Josué, diante da arca. Eles estão, sei lá, reverenciando a arca. A arca representava, né, a união do povo judaico com Deus. E Moisés, segundo consta na história, né, na história bíblica, né, ele não chegou a entrar na Terra Prometida, ele chegou até a beirada da Terra Prometida, e dali para frente, quem entrou, quem comandou todo o povo judaico foi o Josué. Ele morreu antes de entrar na Terra Proibida. E nessa figura mostra o Moisés e o Josué reverenciando a arca que representava a união do povo
com o Deus deles, dos judeus. Dentro da arca é um negócio interessante. O que que ela é, teoricamente, ou segundo a história, ela teria dentro dela as tábuas, quer dizer, as leis que foram ditadas por Deus a Moisés, um cajado, cajado era uma bengala, e Arão era irmão do Moisés. É, ele tinha um cajado, que ele trouxe esse cajado desde o Egito até eles entrarem praticamente na Terra Proibida. Então, eles colocaram, além das tábuas das leis, o cajado do Arão e um vaso contendo maná. Segundo a história, né, durante todos os anos que o povo judeu permaneceu no deserto, no Sinai, eles se alimentavam com um alimento que era dado por Deus, chovia um tal da maná. E dentro dessa arca, então, havia essas três coisas: as tábuas das leis, o cajado de Arão e um vaso cheio daquela comida, cheio do maná. Então, essa figura mostra o pessoal, o Moisés e o Josué, reverenciando a arca. Bom, agora nesse segundo slide, a gente vê, aqui, olhando para a esquerda, a gente vê uma sequência de um, dois, três, né? É a história que consta na Bíblia do Moisés. Segundo consta, Moisés teria sido achado pela filha do faraó numa barquinha, num bercinho que estava flutuando no Nilo, né? Então, ali em cima mostra a tal da princesa encontrando Moisés. Embaixo é uma figura de Moisés quebrando as tábuas das leis. Ele recebeu duas vezes as tábuas das leis. A primeira, ele quebrou quando ele desceu do Monte Sinai. Isso segundo consta na Bíblia, na lenda, né? O povo que tinha ficado lá embaixo, eles adoravam um boi, ficaram uma estátua de um boi, que tem muito a ver com a história egípcia, porque os egípcios adoravam o chamado boi Apis, que era um boi que eles adoravam, era um boi específico, tinha umas características, uma estrela na testa, enfim, uma determinada coloração, etc. Como o povo ficou algum tempo sem o Moisés que tinha subido o Monte Sinai para receber as tais das tábuas, eles se esqueceram de orar para o Deus deles e passaram novamente a reverenciar o tal do boi, que seria, entre aspas, o tal do boi Apis. Esse nome Apis não aparece na Bíblia, evidentemente. E a figura número 3 está aí o Moisés com as tábuas das leis, tá? Debaixo do braço. Então, essa figura um, 2 e 3 são as cenas da vida do Moisés. Agora, uma coisa que é interessante é a figura número 4, que mostra o Ramsés II. Segundo consta, eu já tinha feito um trabalho, já faz alguns anos atrás, dizendo que Moisés teria sido contemporâneo ao faraó Ramsés II, que era da 18ª dinastia lá do Egito, né? Então, a figura número 4 mostra a estátua de Ramsés e a múmia do Ramsés. A múmia do Ramsés foi encontrada, tá certo? E é essa figura que está aí, na figura número 4 mais à direita. O Ramsés II, então, como eu disse, era um faraó da 19ª dinastia. Ele reinou aproximadamente, ordem de grandeza, por volta de 1300 a.C. E o nome Ramsés, ele significa Ra. Ra é o sol, era um deus deles. Msés significa filho. Ramsés significa filho do sol. Tá certo? Então, os nomes tinham um significado. É o caso do Ramsés, que significaria o filho do sol. A relação de Ramsés II e Moisés qual que era? Ramsés e Moisés possuem nomes ligados às suas origens. Então, tanto Ramsés quanto Moisés, um era, como nós vimos aí em cima, era o filho do sol, e o outro, em egípcio, Mo ou Moi, está relacionado com o termo água. No contexto do nome de Moisés, há uma interpretação que diz água e Zés, ou seja, tirado ou filho da água. Então, Moisés significa filho da água. Exatamente aquilo que a lenda conta do como ele foi encontrado pela princesa. A princesa tinha tirado o Moisés das águas, e por isso ele teria recebido esse nome Moisés.
Então, Moisés e Ramsés, então os nomes têm um significado. Lá no Egito Antigo, os nomes das pessoas estavam muito ligadas, tinham um significado, estavam muito ligados àquilo que eles eram, àquilo que eles representavam, né? Embora essa conexão de Ramsés e Moisés seja interpretativa, ela reforça um vínculo da cultura egípcia e o nome de Moisés. Pelos acontecimentos históricos, Ramsés II e Moisés teriam sido contemporâneos, ou seja, eles teriam vivido aproximadamente durante o mesmo tempo. O Ramsés, ele ele viveu 90 anos, foi um dos faraós mais longevos que teve, eu acredito que foi o mais longevo que teve no Egito. Ele viveu de 1303 a 1213. Evidentemente, esses são anos aproximados, tá certo? Mas é o que conta a história, é aquilo que se conseguiu obter do conhecimento deles. Então, essa é uma das peças aí do tal do quebra-cabeça que nós vamos ver o que isso se relaciona com os egípcios, com o Etiópia. Bom, curiosidade. Essa é uma curiosidade, isso inclusive, há uns tempos atrás eu tinha consultado o meu amigo Ari sobre esse tema. O Ari talvez lembre. A escrita hebraica e o decálogo. Como é que o decálogo foi escrito? Eu tinha uma dúvida, porque quando eu fiz o outro trabalho sobre o Moisés, sobre o Êxodo, eu fiquei com uma pulga atrás da orelha. Falei, pô, como que será? Que letra, qual a grafia que foram escritos os 10 mandamentos? Eu fiquei com essa dúvida na cabeça. Aí perguntei para o Ari, o Ari me encaminhou para um amigo dele, aí, enfim, fomos batendo uma bola. Então, o que eu consegui extrair desse tudo, desse quebra-cabeça todo foi o seguinte: o alfabeto hebraico, em sua forma primitiva, surgiu por volta do século 10 antes de Cristo. Então, nós vimos já que o Moisés, porra, ele era muito anterior a isso, ele era cerca de 200 a 300 anos anterior. Então, pô, o Moisés não podia ter escrito no alfabeto hebraico se esse alfabeto hebraico ainda não existisse. Foi isso que aí eu fui atrás, né? Eu fiquei realmente com essa dúvida. Então, o alfabeto é conhecido, esse que apareceu no século X antes de Cristo, ou seja, 200 a 300 anos depois do Moisés, esse alfabeto era conhecido como paleo-hebraico e foi usado pelos antigos israelitas e judeus até um pouco mais tarde, tá certo? Quando então ele foi substituído pelo alfabeto aramaico, que evoluiu para o moderno alfabeto que a gente, quer dizer, o alfabeto que a gente conhece que é utilizado pelo povo judaico hoje, né? Portanto, as tábuas das leis não teriam sido escritas na escrita hebraica, pois nessa data ainda não teria esse alfabeto ainda não existia. Então, algo de contraditório nisso. Ou bem, não existiram as tais das tábuas, ou se elas existiram, elas não foram escritas conforme está mostrado aí na figura número 1, que seria o alfabeto hebraico. Ele não existia nessa época. Então, de que maneira elas teriam sido escritas? Nem da forma que está no número 1, nem no número 2 que eu tirei de um filme aí do Charles Heston, né? E, enfim, essa foi uma dúvida que eu permaneci. E a conclusão que eu cheguei foi a seguinte: Moisés e os 10 mandamentos teriam sido escritos, se foram escritos, evidentemente, eu tenho dúvidas se isso aconteceu, mas, enfim, vamos supor que a Bíblia esteja correta, que isso tudo aconteceu. Os 10 mandamentos teriam sido escritos em tábuas de pedras, conforme relatado na Bíblia, no livro do Êxodo, no Pentateuco. A tradição judaico-cristã afirma que as primeiras tábuas foram escritas pelo próprio Deus. Quando Moisés quebrou essas tábuas em sua ira contra o povo, aquilo que eu disse, quando ele desceu do monte e viu que a turma rezando por Boiapes, ele pegou as tábuas e jogou e quebrou as tais tábuas. Aí em seguida ele teve que escrever outra vez, aí não foi Deus, aí foi Deus que ditou para o Moisés para que ele escrevesse as tais tábuas. Quanto à escrita, não há menção no texto bíblico sobre o tipo de alfabeto que foi utilizado. No entanto, considerando o contexto histórico,
é pouco provável que o Decálogo, né, as 10 leis, tenham sido escritas em um alfabeto arcaico, porque ele não existia ainda, primitivo do alfabeto semítico, uma vez que nos tempos de Moisés o proto-hebraico ainda não existia, tá certo? Provavelmente ele foi escrito em hieróglifos egípcio ou escrita hierática. O hieróglifo está mostrado na figura número 12, e a hierática são os hieróglifos feitos de uma maneira mais cursiva. Normalmente, os hieróglifos na escrita tradicional, como está no número 2, eles eram escritos nos monumentos, em pedras, né? E nos papéis daquela época, né, nos papiros daquela época, o pessoal escrevia em hierático, que é isso que está mostrado na figura número 3. Então, muito provavelmente, se é que existiram os 10 mandamentos, se é que os 10 mandamentos realmente foram escritos, eles foram escritos muito provavelmente com a letra, com a caligrafia, enfim, com o alfabeto, vamos chamar assim, entre aspas, né? Que está indicado na figura número 2, tá? Ah, a escrita paleo-hebraica do Moisés teria sido anterior à criação, teria sido posterior à criação desse tipo de escrita. Portanto, o que é mais provável é que a figura do Moisés segurando as tábuas da lei seja mais parecida com isso que está indicado aí na figura número 1. Nós ainda vamos chegar lá porque nós estamos falando sobre isso, tá? Bom, agora aí a gente já está em direção à Etiópia. A tal da Arca da Aliança, né? A Arca da Aliança, segundo a tradição bíblica, continha os itens relacionados do pacto entre Deus e o povo de Israel. Aquilo que eu falei para vocês, né? O tal do vaso com a maná, as tábuas da lei e o cajado de Arão, né? Dentro da arca, então, estariam, conforme está mostrado essa figura número 2, esses 3 elementos: as tábuas da lei, o cajado e o vaso cheio de maná, né? Lembrando lá a comida que Deus dava ao povo judeu enquanto eles estavam no deserto. A Arca da Aliança representava basicamente representava a presença de Deus junto ao povo escolhido, né? Dentro do Santo dos Santos, que era o tabernáculo. Eles guardavam essa arca, a Arca da Aliança, no tabernáculo. Era um lugar que era um templo, que eles faziam em uma tenda, normalmente enquanto eles estavam no deserto, e depois, quando eles chegaram lá em Israel, o Salomão, depois de muito tempo, construiu um templo e guardava essa arca num lugar super sagrados. Só de vez em quando é que um sacerdote, não era nem o povo, tinha acesso a essa arca. Era a chamada Arca da Aliança. Tá aí. Então, uma das coisas que ficou na história, aonde foi parar a tal da Arca da Aliança? Até hoje se pergunta onde foi parar a tal da Arca da Aliança. Primeiro, uma teoria que era localizada no templo, né? O Santo dos Santos, ele ficava dentro do lugar mais sagrado do templo. Ficava atrás de um véu ou uma cortina, separado do resto do templo. Ninguém tinha acesso a esse lugar onde ficava a arca. Apenas o sumo sacerdote podia entrar nesse espaço. E isso ocorria apenas uma vez ao ano, no dia da expiação, no dia do Yom Kippur, né? Até hoje o pessoal louva esse dia do Yom Kippur. Só nesse dia, um sacerdote, o sacerdote mestre, é que tinha acesso aonde estava a aliança, que é a Arca da Aliança, nesse lugar que era o lugar mais sagrado do templo. Qual era a função da arca? A arca era vista como o trono de Deus na terra. Então, ali era a presença de Deus. Bom, desaparecimento. Como é que essa arca de aliança teria desaparecido? Nós ainda vamos chegar na Etiópia, pessoal. O desaparecimento. Após a destruição do primeiro templo pelos babilônios, em 586, Nabucodonosor, não sei se vocês estão lembrados, ele invadiu lá e acabou com o povo judeu, aquele que não acabou, ele escravizou, e ele levou todo mundo lá para a terra dele, tá certo? Até na ópera Nabucco é de Nabucodonosor, né? Mostra o povo judaico sendo escravizado, né? E tem aquela famosa área de verde do Nabucco. Então, em 586, essa arca desapareceu.
A sua localização exata ficou um mistério. Então, existiram e existem várias teorias sobre esse desaparecimento da arca. Onde foi parar essa Arca da Aliança? Primeiro, uma das hipóteses, ela estaria ainda escondida em Jerusalém. Alguns estudiosos acreditam que quando Nabucodonosor invadiu Israel e tomou o templo, saqueou a cidade, antes que isso acontecesse, os sacerdotes, vendo que eles iam perder a arca, esconderam a arca. Então, essa arca teria sido escondida pelos sacerdotes que, à época, cuidavam do templo, né, do templo de Salomão. Uma outra teoria é a teoria que a arca foi saqueada e foi levada para a Babilônia. E depois ela acabou sumindo. É o destino mais provável. Como era uma arca toda revestida em ouro, quer dizer, era uma coisa preciosa. Então, é uma segunda teoria que essa arca, na hora que o Nabucodonosor, invadiu e destruiu tudo que tinha em Israel, essa arca teria sido saqueada e a partir daí desapareceu, deixou de existir. Agora entra o tal do nosso negócio com a Etiópia. Ela teria sido transportada para a Etiópia. Segundo uma tradição etíope, essa tradição etíope está escrita num livro etíope chamado Quebra Nagast. Segundo consta nesse livro, que é um livro de tradições etíopes, ele conta no livro que essa arca ela teria sido levada lá para a Etiópia pelo filho do rei Salomão com a rainha de Sabá. A rainha de Sabá teve um filho, teve um filho com o Salomão, e esse filho chamava-se Menelik I. E esse Menelik I teria levado a arca lá para a Etiópia. Aí começamos já a ver a parte da Etiópia aí. Uma outra teoria desse desaparecimento dessa arca, alguns especulam que a arca foi levada para o Egito, possivelmente durante as alianças entre esses povos. Os egípcios e os judeus, durante algum tempo, tiveram um relacionamento amistoso. Então, segundo essa crença, essa arca teria sido levada lá para o Egito em uma determinada época, e ela poderia estar escondida em um dos templos egípcios antigos, ou mesmo, existe uma teoria, né, uma crença, que essa arca teria sido escondida embaixo do Monte Sinai. No Monte Sinai existiria uma caverna e essa arca teria sido levada para lá. Outra teoria do desaparecimento da arca é guardada pelos essênios. A hipótese que a comunidade dos essênios, conhecida por proteger textos sagrados, a gente conhece os manuscritos do Mar Morto, que são muito interessantes, poderiam ser, os essênios teriam escondido essa arca em cavernas na região do Mar Morto, na mesma região onde foram descobertos, onde foram achados os tais os manuscritos do Mar Morto. Outra teoria do desaparecimento dessa arca é que ela teria sido levada para a Europa durante as cruzadas. Os cruzados estiveram lá em Jerusalém durante algum tempo e eles teriam encontrado essa arca e essa arca teria sido levada para lá. Os cavaleiros templários, que controlavam o monte do templo, né? Por isso que eles chamavam templários, no século XII, são alvos de teorias que encontraram a arca e a transportaram para a Europa. É mais uma hipótese, uma teoria, né? Todas elas são pouco prováveis, acredito eu. O mais provável é que ela realmente tenha sido destruída na época do Nabucodonosor. Outra ideia que se tem do sumiço dessa arca é que ela teria sido destruída ou perdida no tempo. Uma visão mais cética e realista sugere que essa arca foi roubada durante a destruição do primeiro templo, ou que simplesmente ela teria se deteriorado aí ao longo do tempo. Nós temos a figura 1 e 2 aqui do lado direito, né? Mostrando o transporte da arca, desde que quando Moisés morreu, né? Moisés não entrou na Terra Prometida, ele morreu antes. Então, o pessoal, que ainda o povo judaico, levou a tal da arca lá em direção a Jerusalém. Então, a figura número 1 mostra o pessoal carregando a arca, atravessando o Rio Jordão. O Rio Jordão, segundo a lenda, segundo se acredita, né? O Rio Jordão, quando o pessoal pegou a arca e foi atravessar, as águas do Jordão se abriram.
Naquela época era comum, a água se abria, abria o Jordão, abria o Mar Vermelho, enfim, essa é uma das histórias. A figura número 2 mostra também como essa arca era poderosa. Ela durante um certo período, ela foi carregada em carros de boi, né? E essa arca sendo carregada pelo carro de boi, teve uma hora que essa arca chacoalhou, ela ia cair e uma pessoa que estava perto segurou para que ela não caísse. E esse cara teria imediatamente morrido como se ele tivesse sido eletrocutado, quer dizer, tal era o poder da arca. Quer dizer, são todas histórias que se contam a respeito da arca. Bom, mas então a gente já chegou aí no Salomão e a Rainha de Sabá. A Rainha de Sabá, então, na figura número 1 mostra a Rainha de Sabá, que seria uma negra, né? E na figura número 2 mostra a Rainha de Sabá rumo a Jerusalém. Então ela saiu do reino dela e teria ido lá para Jerusalém. Esse é um afresco, essa figura número 2 é um afresco que existe numa igreja lá na Etiópia. A rainha de Sabá é uma figura histórica e mitológica, mencionada em diversas tradições, como a bíblica, a etíope e a árabe. Então, tanto na tradição bíblica, quanto na tradição etíope, no Quebra-Nagasta, esse livro que eu falei para vocês, e no árabe, mesmo no Alcorão, eles citam a rainha de Sabá, né? A sua identidade, a identidade da rainha de Sabá, exata e existência histórica são incertas. Não se sabe realmente, não se tem uma comprovação histórica da existência dela. Mas ela é amplamente associada ao antigo reino de Sabá, localizado no que hoje corresponde ou ao Iêmen ou ao norte da Etiópia. É mais provável que esteja no norte da Etiópia. Na figura número 5 a gente vê um quadro do Picasso, interessante. Ele mostrou a rainha de Sabá, do jeito dele, né? Uma face branca e a outra face negra. É interessante porque quando a rainha de Sabá foi representada depois pelos artistas, muitas vezes ela era representada como branca. Mesmo no cinema, ela foi quem fez o papel da rainha de Sabá foi a Gina Lollobrigida. Francamente, ela devia ter poucas características da rainha de Sabá, mas foi assim, né? Na tradição islâmica, no Alcorão, né, que é a Bíblia, vamos dizer assim, deles, né, ela é mencionada como Bilis, ou Biliquis, e é escrita como uma governante sábia e poderosa. Ela teria se convertido ao islamismo após o encontro com o profeta Salomão. Salomão é Suleimã. Estranho, né? Porque o islamismo, na realidade, começou em 625 depois de Cristo, mas essa é a história, né? Embora a existência da rainha de Sabá seja duvidosa, né? Não tenha uma comprovação histórica real, é o que se conta dela. Então, tanto a tradição judaica, quanto a cristã e quanto a muçulmana fazem referências à rainha de Sabá. Ah, bom, a rainha de Sabá, olhando aí, ela não chama, o nome dela era Maqueda. Não sei se vocês lembram, há uns bons tempos atrás, eu ainda era mais jovem, tinha a tal da Miriam Makeba. Eu não sabia que Makeba era o nome da rainha de Sabá, que ela era uma cantora, e era uma cantora de origem africana. Eu, sei lá, eu pensava que fosse o nome dela, mas o nome realmente remonta à lenda da rainha de Sabá, que era Maqueda era o nome dela, né? Bom, vamos para o outro. Aí, na figura que a gente vê, a gente mostra a Maqueba e o Salomão, né? Aquele encontro, porque a rainha de Sabá, né? Ela estando lá no reino dela, ela tinha ouvido falar da fama de Salomão, e da sua sabedoria. Salomão era conhecido como um rei justo e sábio, né? Então a rainha de Sabá tinha ouvido falar dele, né? Então ela resolveu testar se ele realmente era bom mesmo, se ele conhecia tudo mesmo. Então, curiosa, ela viajou com uma comitiva cheia de presentes para testar Salomão com questões difíceis. Salomão respondeu a todas as perguntas. E ela ficou maravilhada com a sua sabedoria. E o seu reino, ela gostou muito do reino de Salomão e da organização da sua corte.
Após o encontro, ela reconheceu a qualidade do Salomão, né? E eles começaram a ficar amigos, né? No Quebra-Nagast, essa versão etíope dessa narrativa não é uma versão bíblica, é uma versão que está no Quebra-Nagast, né? Detalha o romance, né? O encontro romântico da rainha de Sabá, chamada Maqueba, e ela foi recebida com hospitalidade pelo rei, né? E durante esse encontro, Salomão se apaixonou por ela e usou dos seus encantos e charme para conquistá-la. Eles, ou seja, a Maqueba e o Salomão, tiveram pelo menos uma noite juntos, né? E dessa união, desse encontro entre eles, desse namoro, desse amor entre eles, nasceu o tal do Menelik I. Menelik I, que segundo a tradição se tornaria o primeiro imperador da Etiópia, né? E então aí nasceu do amor entre o Salomão e a rainha e a Maqueba, nasceu o Menelik. Essa narrativa sustenta a legitimidade da dinastia salomônica da Etiópia, né? Como nós vimos no começo, vou passar aqui mais para frente. Está aqui, ó. A Etiópia e o Reino de Sabá. A Etiópia fica mais ou menos aqui olhando essa figura número um, tanto em cima como a número 3 embaixo, mostra onde a Etiópia, onde fica situada a Etiópia. Há dúvida se também ela não ficaria na Península Arábica. Olhando a figura número 2, há dois lugares onde chamado Seba, que é Sabá, e Sheba, na Península Arábica. Mas muito provavelmente o reino da rainha da Maqueba seria realmente onde fica localizada a Etiópia. E na figura número um, a gente vê o mapa da Etiópia. É engraçado que o mapa da Etiópia fica perto do Mar Vermelho, mas ele não tem costa. Hoje é uma terra, é um país sem mar. Ele fica muito próximo do mar, mas ele não tem mar. E nessa bandeira, no centro dessa bandeira, aparece essa estrela de 5 pontas. Essa estrela de 5 pontas é a estrela de Salomão. O pai dele, o rei Davi, o símbolo dele era aquela estrela de 6 pontas, que é mostrada na bandeira de Israel. E na bandeira etíope é mostrada uma estrela de 5 pontas, exatamente em memória, lembrando a origem do filho do rei Salomão, né? O Menelik I, que teria sido filho de Salomão, e ele levou para a bandeira da Etiópia, que persiste até hoje, esse símbolo da estrela de 5 pontas. Então vamos ver um pouquinho o filho de Salomão e Maqueba, né, o filho deles, o Menelik I. Segundo a tradição, bom, vocês veem que nós já estamos entrando na Etiópia, né? Então você vê que as peças têm razão de ser, elas vão se encaixando e a gente vai chegando para a Etiópia. O Menelik I, segundo a tradição etíope, foi o primeiro imperador da Etiópia e filho da rainha de Sabá e o rei Salomão de Israel. Então ou seja, a tradição etíope reza que ele era parcialmente judeu. Ele era judeu por parte do pai. Sua história está, como eu disse para vocês, está registrada no Quebra-Nagast. É um livro muito interessante. Eu li um resumo, eu ainda vou ler esse livro inteiro. Mas eu li um resumo é muito bacana. Ele conta isso e conta outras histórias que deram origem a muitas tradições etíopes, né? Após nascer na Etiópia, Menelik foi enviado à corte de Salomão, onde ele foi reconhecido como filho legítimo do rei. Quando ele voltou para a Etiópia, o Menelik teria levado a arca. Então tá aí, é mais uma versão de como essa arca teria ido parar lá na Etiópia. Bom, como ele era filho do Salomão, o Salomão teria entregue a ele a tal da arca, mostrando a aliança do povo judaico com Deus, né? E ele levou essa arca lá para a Etiópia, que lá seria um lugar mais seguro, né? Para ser guardada essa arca. Então, essa é mais uma história, né, essa, sobre o destino que teria levado a Arca da Aliança. Nas figuras número 2, número 1, 2 e 3, são figuras
que estão naquele livro que eu falei para vocês, no Quebra-Nagasse, mostrando, né, a viagem da Arca da Aliança sendo levada pelo Menelik primeiro aí na cabeça do pessoal, depois por barco e depois por terra, desde Israel até a Etiópia. Então, essas figuras estão nesse livro do Quebra-Nagaste. Segundo a tradição etíope, Menelik I teria levado a Arca da Aliança do Templo de Jerusalém para a Etiópia. Entretanto, o motivo, a razão, varia dependendo da interpretação. Por que ele levou? Em cumprimento de um plano divino. Levado à Etiópia como parte de um plano para que a presença muito sujeito a invasões, muito belicoso, outros povos queriam o mesmo lugar, né? Então eles acharam por bem levar a arca para um lugar mais seguro, e esse lugar mais seguro seria lá na Etiópia. Sugerem que a arca foi retirada do templo para protegê-la de ameaças futuras, como eu falei para vocês, né? Como guerras e invasões. A Etiópia, sendo um reino distante e isolado, seria um local mais seguro para guardá-la. Herança espiritual. Como filho de Salomão, Menelik teria direito à herança espiritual de Israel. Ele era filho de Salomão. Ele teria levado a arca como símbolo da continuidade do pacto com Deus, estabelecendo a legitimidade divina de sua dinastia. Então, é mais uma razão, mais uma explicação do porquê a arca teria sido levada para lá, né? Influência sacerdotal. Alguns dizem que foram sacerdotes israelitas que cuidavam da arca, que de propósito deram essa arca para o Menelik levar lá para Aksum, que era a capital da Etiópia naquela época. Hoje a capital da Etiópia é Addis Ababa, né? Mas a época chamava-se Aksum. Então os próprios sacerdotes, para preservar a integridade da arca, teriam dado ao filho de Salomão para que ele levasse lá para o país dele. A história permanece central, né? E, na realidade, ainda hoje, né, ainda hoje, afirma-se que a arca existe e ela está na igreja de Santa Maria de Sião. A igreja de Santa Maria de Sião é essa que está mostrada aí na figura embaixo. Então, acredite quem quiser, dizem que essa arca está num lugar super escondida nos subterrâneos dessa igreja. É isso que consta, quer dizer, reza a lenda, dizem aí que a Arca da Aliança ainda está intacta aí. O quebra-nagasse, quer dizer, lá no linguajar dos etíopes, quebra-nagasse quer dizer glória dos reis. O quebra-nagasse é um texto histórico e sagrado, fundamental na tradição etíope. Ele não é a Bíblia etíope. Históricas, mitológicas e religiosas, sendo especialmente importante para a legitimidade da dinastia salomônica dos imperadores da Etiópia. Até hoje, os imperadores da Etiópia eles se dizem descendentes de Salomão. O que tem nesse quebra-nagaste? Tem a história da rainha de Sabá e do rei Salomão, né? Narra a visita da rainha de Sabá lá em Jerusalém, e segundo o texto dessa união nasceu o tal do Menelik. Aquilo que eu contei para vocês foi extraído desse livro, né? Do que conta esse livro. A Arca da Aliança. Um dos episódios do livro é a suposta transferência da Arca da Aliança de Jerusalém para a Etiópia. Segundo o texto, Menelik levou a arca para proteger o verdadeiro símbolo da fé divina. Outra razão aí, principais temas e conteúdo é a justificação da dinastia salomônica. A obra, né, legitima a linhagem dos imperadores etíopes. Então, até hoje, todos os imperadores se dizem descendentes da Maqueba, mas principalmente do Salomão. Embora uma visão cristã e judaica, embora tenha raízes judaicas, o quebra-nagasse também é uma forte influência cristã. Então, não é só
esse livro, não é só uma narração de crenças e fatos judaicos, ele também tem dentro dele uma série de contos e experiências da religião cristã, né? E é interessante que o cristianismo foi adotado lá na Etiópia no século IV. Ele foi um dos primeiros países, como país, a adotar o cristianismo como religião oficial. Só para vocês terem uma ideia, o cristianismo foi oficializado em Roma por Constantino, mais ou menos, Constantino, né, primeiro, mais ou menos no ano de 325 depois de Cristo. E é mais ou menos nessa época, alguns anos, uns 10, 20 anos depois, é que já a Etiópia também virava cristã. Então, foi um dos primeiros países cristãos do mundo, né? O Quebra-Nagás é considerado um dos principais livros, né, que dá a identidade etíope. Ele tem um papel central na religião e é reverenciado na igreja etíope e pelo movimento Rastafari. Engraçado, é mais, quer dizer, veja bem, os Rastafari é uma filosofia de vida, é quase como uma religião, é um modo de vida, né? Então, o Rastafari, por incrível que pareça, ele é mais ou menos uma sequência da tradição que está escrita lá no Quebra-Nagasta. Então, é mais uma pedra aí desse quebra-cabeça. Pô, eu não imaginava, depois que eu li, que eu vi que o Rastafari tem uma ligação com a Etiópia, né? O legado de Salomão e da rainha de Sabá e de Menelik I. O legado deles, né, ele é multifacetado, tem vários aspectos. Ele abrange desde os aspectos religiosos, históricos, até questões de identidade nacional e relações interculturais. Essa história ainda continua a inspirar e fascinar pessoas ao redor do mundo. Embora a veracidade de muitos elementos dessa história seja debatida, não se sabe se tudo é realmente verdade, tal qual está escrito, né? Ela desempenha um papel fundamental na formação da identidade etíope. A lenda do Salomão e da rainha de Sabá e do Menelik é um exemplo de narrativa mística. Na realidade, acredita-se que tenha existido o Salomão. Agora, não se tem certeza que existiu a rainha de Sabá e o tal do Menelik, né? Tal como reza nesse livro do Quebra-Nagás. Influência cultural. A história do Salomão e de Maqueda moldou a identidade cultural da Etiópia. Ela é celebrada em diversas obras de artes, literaturas e cerimônias religiosas. Então, até hoje, lá eles seguem essa tradição. Só para vocês terem uma noção, essa figura número um que está aí em cima, né? Ela mostra o pessoal. Existe uma colônia, uma entidade, uma série de pessoas, um povo, que ainda ele pratica o judaísmo lá na Etiópia. Então, essa que está na figura número um é uma foto do pessoal. Ainda são judeus descendentes, quer dizer, descendentes, que foram que a tradição reza que a crença judaica ela veio desde a época da tal da rainha de Sabá, quando ela voltou da visita ao rei Salomão. Essa entidade, essa comunidade é chamada Beta Israel. Então, isso existe ainda hoje. Há muitos judeus nativos lá da Etiópia, né? E eles seriam descendentes das pessoas que acompanharam Menelik da volta, quando voltaram da África, lá quando eles tinham ido no reino do Salomão. Também, né? Perdão. Também, além de judeus, existe uma série de cristãos. Nós vamos ver mais tarde, nós vimos já, né? Mas vamos ver um pouquinho mais, que eles se tornaram um país cristão, não católico, um país cristão. Foi um dos primeiros, como nós vimos, um dos primeiros países cristãos. Então, na figura abaixo está mostrada uma imagem de uma comunidade cristã rezando lá num templo, lá na Etiópia. A Arca da Aliança na Etiópia.
Esse é um mistério milenar, né? Como nós já vimos. De acordo com a tradição etíope, a Arca da Aliança, objeto sagrado do Antigo Testamento, encontra-se guardada na igreja Santa Maria de Sião. Essa é a igreja que nós vemos na figura número 1. Essa crença, como eu já disse para vocês, está lá no Quebra-Nagasta. O Quebra-Nagasta fala dela. Além de falar de toda a história do Salomão, do filho, da rainha de Sabá, etc., ela fala dessa igreja e aonde estaria a arca. A localização exata dela, dentro da igreja, é mantida em segredo. A gente acredita que seja guardada em uma capela inacessível ao público e que apenas um único sacerdote tenha permissão para vê-la. Isso acontece como acontecia na época que ela estava lá em Jerusalém, né? Essa proteção milenar visa preservar a santidade do objeto e evitar qualquer tipo de profanação. A existência da Arca de Aliança na Etiópia é um assunto controverso, evidentemente. Não há provas que confirmem essa afirmação. Muitas teorias e lendas cercam esse artefato. Sua localização, evidentemente, ainda continua duvidosa. E na figura número 2 estaria aí um sacerdote, né? Que ele seria também um único sacerdote, tal qual quando ela estava lá em Jerusalém, só um sacerdote que teria acesso à Arca da Aliança. Como que ocorreu a cristianização da Etiópia, né? A cristianização da Etiópia é um dos mais antigas, a Etiópia é uma das mais antigas da história. E ocorreu, como falei para vocês antes, principalmente no século IV. São Frumêncio foi o principal responsável pela introdução do cristianismo na Etiópia. Então, esse tal de Frumêncio virou um santo, né? Ele e o irmão dele, chamado Edésio, eles foram capturados quando jovens, depois que eles naufragaram perto do reino de Aksum. Aksum era o reino da Etiópia. Apesar de inicialmente serem escravizados, eles conquistaram a confiança do rei de Aksum, tornando-se parte da sua corte. Então, esses dois irmãos, né, eles fizeram parte, eles naufragaram e fizeram parte do que hoje seria a Etiópia, do rei, eles fizeram amizade com o rei. Frumêncio desempenhou um papel importante como tutor do jovem príncipe. O jovem príncipe era o príncipe chamado Ezana. Tá aí uma figura, número 1, mostra o tal de Ezana, né? Que era o príncipe na época em que o Frumêncio e o Edésio haviam naufragado nas costas da Etiópia. Frumêncio, né? Depois que ele conquistou a confiança do rei da época, né? Ele foi enviado ao Egito, onde ele teve lá em Alexandria, ele pediu para São Anastácio, né, que mandasse um pessoal para catequizar, para doutrinar o pessoal lá da Etiópia. Eles ainda, os etíopes, como viram, eles tinham em parte a religião própria deles e em parte a religião judaica, mas eles ainda não eram cristãos nessa época. O próprio Frumêncio voltou para a Etiópia e ele também ajudou a cristianizar, a tornar cristãos os povos locais. Sobre a liderança de Frumêncio, o cristianismo se estabeleceu como religião oficial durante o reino de Ezana. Então, como nós vimos, desde cedo, né, por volta de 330 a 340 depois de Cristo, ou seja, pouco depois do Império Romano, a Etiópia já também era um reino cristão. Os etíopes se tornaram cristãos, né? Características do cristianismo etíope. Quais são as características? Não é católico, não é ortodoxo, é cristão ao jeito deles. Ortodoxia, a Igreja Ortodoxa Etíope é uma das mais antigas igrejas cristãs do mundo, como nós vimos, e ela preserva tradições únicas e antigas. Evidentemente, a Etiópia, como era afastada do norte da África, da Europa e do Oriente Médio, ela não tinha muita influência do cristianismo que rolava naquele lugar. Então, ela continuou e continua, praticamente até hoje, com aquele cristianismo primitivo, né? E ela mistura, essa ortodoxia mistura umas tradições locais. O cristianismo etíope incorporou elementos da cultura e religião locais, resultando numa fé rica e sincrética. Arcaísmo. A Igreja Ortodoxa Etíope manteve muitas práticas e crenças antigas, o que a distingue de todas as outras igrejas cristãs.
Unificação. O cristianismo ajudou a unificar o Império de Aksum, né? Então, a religião ajudou esse império ficar sempre junto. Ele teve muita resistência. A Etiópia se tornou um refúgio para cristãos. Os cristãos, durante muito tempo, eram perseguidos em vários países, em vários locais. Inclusive, depois, quando apareceram os muçulmanos perseguiam os cristãos. E muita gente que morava próximo, eles se refugiavam lá na Etiópia, que lá eles eram bem recebidos, né? Então, aqui a gente vê nessa figura uma pintura religiosa etíope, exatamente o lava-pés, né? Naquela última ceia, quando Cristo lava o pé dos discípulos, o encontro do Papa com a entidade máxima da Igreja Etíope, e religiosos cristãos etíopes a gente vê aqui embaixo, na figura embaixo, né? Na figura número 3. Agora, uma coisa que é interessante são os prédios de algumas igrejas etíopes. Esse eu nunca tinha visto antes. A Etiópia, né, ela adotou a Igreja Ortodoxa Etíope, que é parte da tradição cristã oriental. Essa igreja manteve fortes laços com a Igreja Copta do Egito. Ainda hoje existem cristãos coptos lá no Egito, tá certo? O Egito, a gente sabe, é muçulmano, né? Mas existe uma igreja cristã, que é a Igreja Copta, lá no Egito. E essa igreja copta, ela teve muita influência na igreja, nas tradições da igreja etíope. Cristianismo e cultura. O cristianismo influenciou a cultura etíope, resultando na construção de igrejas esculpidas em pedras. Isso que eu acho interessante. Vocês veem aí na figura 1, 2 e 3, eram grandes blocos de pedra que foram esculpidos em forma de igreja. Repara, olha como é interessante. Isso aí era uma pedra e ela foi gradativamente sendo esculpida e isso virou um templo, virou uma igreja. Que eu saiba, então, eu sei só lá na Etiópia existem igrejas feitas dessa maneira, né? A resistência ao Islã e ao colonialismo. Apesar das invasões islâmicas nas regiões e das tentativas coloniais europeias, o cristianismo na Etiópia permaneceu resiliente. A fé cristã preservou características únicas, incluindo tradições litúrgicas, o idioma litúrgico, geês, eu não sei como se pronuncia, geês, ele é usado na Bíblia etíope. Ge'ez era mais ou menos que nem o latim. Ele preservou, apesar da língua lá ter mudado com o tempo, etc. e tal, mas todo o ritual religioso era feito, era falado no idioma litúrgico ge'ez. A cristianização da Etiópia foi um processo profundamente enraizado na história do país e desempenhou um papel central na religiosidade desse povo, né? Realmente interessante, eu achei, pelo menos, o formato de algumas igrejas. Deve ser muito bacana visitar essas igrejas esculpidas em pedra. Agora, outra coisa, mais uma pedra aí que não tem nada a ver, mas faz parte do quebra-cabeça, o mito do Preste João. Nós todos, quando estudamos história, né, a gente ouvia de vez em quando falar do Preste João. Não só quando estudamos história, quando a gente lê alguns livros, vira e mexe aparece o Preste João, que é um camarada que ninguém sabe, ninguém viu, mas é uma lenda. O reino do Preste João é um conceito mítico que inspirou exploradores, cruzados e escritores. Ele foi descrito como um reino, né? O rei de um reino cristão fabuloso situado em terras exóticas e não se sabe exatamente, nunca se soube exatamente onde ficariam essas terras, né? Podiam estar na Ásia, na África, enfim, não se sabia. Qual é a localização e o contexto do Prestes João? Inicialmente, o reino foi associado à Ásia, especialmente às regiões controladas pelos mongóis ou a Índia. Então, no começo eu achava, sei lá, tinha essa ideia, né? Sei lá, desde a época do Marco Polo, que o Prestes João ficava lá por aquelas regiões, não se sabia exatamente onde. Posteriormente, no século XV, foi relacionado à Etiópia. No século XV já existiam as navegações, principalmente dos portugueses, que contornavam a África, e lá
eles deviam fazer, aportar em alguns lugares, não exatamente, né, onde é a Etiópia, porque ela ficava fora do rumo para as Índias, mas eles deviam, quando aportavam, ouvir falar de algum rei que era cristão, que era católico. Então, eles já começaram a achar. Então, muito provavelmente, esse mito do Prece João é o mito de cristãos, de um reino cristão que realmente existia na África. E muito provavelmente esse reino era a Etiópia, né? Mas ele nunca foi declarado exatamente que o reino do Pré-João era a Etiópia, era uma lenda, né? Aspectos culturais e religiosos. O Pré-João era retratado como um rei sacerdote cristão que governava com sabedoria e justiça. Fazia parte da lenda. O reino era visto como um baluarte cristão em terras pagãs, aliado em potencial contra inimigos do cristianismo, principalmente os muçulmanos. Como naquela região começou, o Maomé começou ali, em 625, por aí, mais ou menos 600 e tanto, os islamitas começaram lá, a religião do Islã começou ali. Então, aquele lugar depois ficou sendo como um baluarte do cristianismo, encravado muito perto da onde existiam povos com outras religiões, né? O reino do Pré-João era um reino de maravilhas, né? O reino era descrito como extremamente rico, com abundância de ouro, pedras preciosas e especiarias. Mencionava-se a existência de fontes da juventude, ouros e terras férteis, né? E também lá moravam gente, seres fantásticos, animais exóticos, enfim, falava-se de tudo sobre esse reino do Pré-João. E, quer dizer, nunca ninguém exatamente descobriu, não existia provavelmente, evidentemente, esse reino do Pré-João, mas muito provavelmente essa lenda ela nasceu em função do reino da Etiópia, né? O mito do Pré-João, né? A sociedade e o poderio militar. O povo do reino de Pré-João era descrito como virtuoso e devoto, né? Era o povo. Pré-João liderava um exército invencível, composto por homens justos e protegidos, né? Eles eram protegidos por forças divinas. A inspiração e relevância. Durante a Idade Média, a lenda do Prestes João motivou expedições e influenciou relações diplomáticas com as missões portuguesas na Etiópia no século XV. Na realidade, o Portugal chegou a mandar expedições para lá, descobriram o reino, mas não sei se eles associaram exatamente ao Prestes João, né? Embora nunca tenha sido encontrado o mito do Prestes João, persistiu por séculos, simbolizando a união do poder e da fé, né? Então, ele era o rei, né? Ah, o significado do Prestes João, o Prestes João, ele foi um camarada que ele, principalmente durante as cruzadas, esse mito foi muito popular na Europa, porque os cruzados lutavam contra os islamitas, né? O povo do Islã, né? E eles acreditavam, mesmo estando em os cruzados sendo em menor quantidade, em menor número de soldados, eles acreditavam, pelo menos a lenda, a reza, que eles acreditavam que uma hora ou outra o rei, o Preste João, apareceria com o exército dele e ajudaria os cristãos, os cruzados cristãos contra os muçulmanos, né? Então, essa lenda do Preste João está ligada ao reino da Etiópia. Outra coisa que está ligado aí, o Quebra-Nagase e o Rastafari. O movimento Rastafari é um movimento espiritual, cultural e político que surgiu na década de 1930. Ele apareceu na Jamaica. O movimento é marcado pela busca por liberdade, justiça e conexão com a África como sendo a terra ancestral. Por que exatamente a África? Por que exatamente a Etiópia? A Etiópia, a gente sabe que nos séculos passados, nos dois últimos séculos, todos os países da África foram dominados por países europeus. Belgas, ingleses, franceses, até alemães dominaram a parte da África. Aos italianos coube o que seria a Etiópia, mas os italianos não conseguiram conquistar a Etiópia. Então, a Etiópia, para os negros,
principalmente os negros da América, a Etiópia representava um reino, a força dos negros, tá certo? Porque era um reino que jamais foi conquistado pelos brancos. Então, esse mito, né? Esse fato histórico criou esse movimento Rastafari, né? A relação dos Rastafari com o Kebra Nagas está no reconhecimento dessa obra ancestral, né? Essa história que é relatada da Etiópia, que é relatada no Kebra Nagas, né? O Kebra Nagas narra a linhagem divina, né? Como nós já vimos, dos reis etíopes, destacando o imperador Haile Selassie, que era o imperador dessa época, na década de 1930, como ele seria ainda um descendente de Salomão e da rainha de Sabá. Ele era um pilar fundamental na crença Rastafari, que o vê como a encarnação de Jah. Os Rastafari conhecem Deus como Jah, é libertador do povo negro, né? As principais características desse movimento Rastafari. Inspirado pela coroação de Haile Selassie I, que era o imperador da Etiópia, em 1930, muitos Rastafaris acreditaram que ele era o Messias prometido na Bíblia. Os Rastafari seguem uma interpretação particular da Bíblia, especialmente do Antigo Testamento. Eles também, a gente vê nas fotos, né? O uso da cannabis, ou seja, da maconha, né? Que eles conheciam como ganja, era considerado um elemento para meditação e conexão espiritual. Então, o fumo, fumar maconha, era uma conexão espiritual com Deus, enfim, com o outro mundo. Então, era uma tradição. Não era considerado um vício, era considerado uma forma de entrar em contato com o Deus. Tá? O quebra-nagaço e o Rastafari. A África, especialmente a Etiópia, é vista como a terra prometida e o lar da espiritualidade dos Rastafari. Repito, os Rastafaris gostavam, adoravam a Etiópia por ter sido o único país negro que jamais foi conquistado pelos brancos, né? Isso dá um imenso valor à Etiópia. A alimentação do Rastafari era baseada no conceito de Ital, que enfatiza que os alimentos naturais, orgânicos e sem carne. Então, realmente é uma tradição Rastafari. A tradição também preconizava o uso de cabelos com mechas e cabelos embaraçados e enrolados, que se fixam em formato de cordões ou rolos. A música, é o reggae, né? É o gênero musical criado na Jamaica no fim da década de 60. Então, os Rastafari seguiam essa tradição, tanto cultural, religiosa e musical. O movimento Rastafari é, ao mesmo tempo, uma filosofia de vida, uma religião e uma manifestação cultural que promove a liberdade, igualdade, espiritualidade, etc. e tal, tá? Então, a gente vê a figura aí do Bob Marley. Agora, falar um pouquinho Desculpa aí, pessoal, tem um pouquinho de paciência. Puta, eu já passei muito tempo, vou tentar correr. A Bíblia etíope, a língua. Então, nós vimos o quebra-nagaço. O quebra-nagaço não é a Bíblia. Existe a Bíblia etíope, é uma Bíblia cristã, tá? Tem duas partes. Uma parte é o Velho Testamento e a outra parte é o Novo Testamento. Mas é o Velho Testamento com mais livros do que o Velho Testamento cristão e a Bíblia judaica, e o Novo Testamento também tem mais livros do que todas as Bíblias cristãs, sejam elas católicas ou protestantes. A gente vê aí do lado uma velha Bíblia etíope. Então, eles escreviam a Bíblia em peles de cabra curtida e eles encadernavam a Bíblia dessa maneira, que está mostrada nessa figura. Então a gente vê aí como era a Bíblia etíope. Quer dizer, hoje conseguir um livro desse é uma verdadeira preciosidade. Só existe lá nas igrejas etíopes, né? E eventualmente alguns colecionadores que têm os livros desses, porque são livros, primeiro, escritos em reés, que é aquela língua deles, é uma língua tradicional deles. E foi a primeira Bíblia que foi ilustrada. As Bíblias cristãs, né? E mesmo a Bíblia dos judeus, ela não tinha figura, não tinha figura.
essa Bíblia etíope foi a primeira Bíblia a ter figuras. Então, consequências das diferenças. Então, elas são Bíblias diferentes. Então, a diferença entre a Bíblia etíope e outras versões leva a interpretações teológicas diferentes. Como a Bíblia tem livros que são considerados canônicos, diferente das outras Bíblias, a religião, então, por exemplo, o Papa é amigo lá do líder máximo da igreja etíope, mas não é a mesma religião, porque o livro em que se baseia não é o mesmo livro dos cristãos, nem dos ortodoxos e nem dos judeus, tá certo? A Bíblia Etíope é um testemunho da história e cultura da Etiópia, refletindo a diversidade do cristianismo. Então, existem várias maneiras de se interpretar o cristianismo. A importância da tradição oral na tradição da fé. Evidentemente, não havia muitas pessoas com conhecimento de leitura. Então, a tradição oral prevaleceu muito para a transmissão da Bíblia etíope, né? Para frente. Então, aqui, bom, aí, olha, a gente está mostrando uma Bíblia etíope, nessa figura número um, uma pessoa abrindo a Bíblia etíope, que mostra que existem figuras. A figura número dois mostra como que é exatamente aquela língua, que é uma língua morta, mas essa é uma língua ainda praticada para escrever os textos na Bíblia etíope, como era até pouco tempo atrás o latim. Já não se falava mais do latim, mas as missas eram faladas em latim. E isso aí aconteceu também com a versão etíope da Bíblia, tá certo? Eu aí coloco alguns livros que fazem parte algumas livros adicionais que fazem parte da Bíblia etíope que não existem nas outras Bíblias. Eu vou passar mais ou menos rápido para não ser muito chato aqui. Olha aí, a Bíblia etíope, na figura número um, mostra a tal do Ge'ez, né? Re'ez, como eles escrevem. Então, são caracteres totalmente desconhecidos pela gente, tá certo? Existe uma série de livros apócrifos, né, que não se sabe exatamente quando apareceram e como surgiram, mas que existem na tradição e na religião etíope. Existe uma série de livros apócrifos, né? Esses livros apócrifos foram escritos antes de Cristo. Existem livros apócrifos, quer dizer, que não são considerados livros religiosos pelas outras religiões que não a religião etíope, tá certo? Que foram escritos antes de Cristo, tá certo? Então, mas não existe na Bíblia etíope, mas não existe na Bíblia judaica e nem na Bíblia cristã. Tá? Tanto livros escritos antes de Cristo como depois de Cristo. Olha, só para rapidamente, olha, a Bíblia judaica é formada por, eu estou lendo aqui rapidamente, eu dou detalhes embaixo. A Bíblia judaica tem 24 livros, né? A Bíblia católica tem 73 livros. A Bíblia protestante tem 66 livros. E a Bíblia etíope tem 81 livros. Então, veja que interessante. Todos os livros que existem na Bíblia católica e na Bíblia protestante existem na Bíblia etíope e outros livros mais, tá certo? E outros livros mais, que são considerados livros que não são canônicos pela religião católica, pela religião protestante ou pela religião judaica. Então, é uma Bíblia que é um calhamaço, né? É um calhamaço, existe uma série de tradições específicas que não se encontram nas outras Bíblias, mas uns livros muito interessantes, por sinal. Eu li alguns. Esse aí é um. Essa aí mostra nas figuras um, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 mostram como que é uma Bíblia etíope. Uma outra coisa que é interessante é o calendário etíope. O calendário etíope ainda é o calendário juliano, ele não é um calendário gregoriano que nem o nosso. Ele é por exemplo, atualmente nós estamos no ano 2025. Os etíopes estão no ano 2017. Eles deram uma adaptação no calendário deles. O calendário deles é formado por 13 meses. 12 meses de 30 dias e um mês
de 5 dias. E de 4 em 4 anos, esse mês de 5 dias vira um ano de 6 dias. Quer dizer, acaba sendo um ano que tem o mesmo número de dias que o nosso calendário, mas são meses diferentes, formas diferentes e datações diferentes. Repito, o calendário deles, hoje, atualmente, eles estão no ano 2017. Alguns livros adicionais da Bíblia Etíope, né? Então aí a gente vê, a Bíblia Etíope, como eu já disse, ela apresenta cânones mais extensos do que a Bíblia Católica, né? Por exemplo, ela tem o Bíblia Etíope tem os livros de Enoque. O livro de Enoque é um livro, parece, entre aspas, né? Ele parece, entre aspas, com o livro de João, aquele que muito que o eu esqueci como é o livro do João agora. Daqui a pouco eu lembro o nome dele, mas é o livro em que João fala como que seria o céu, o inferno, o fim da vida, o fim do mundo, o renascimento das pessoas e o Apocalipse. Então, esse livro de Enoque é parecido, mas diferente, é parecido com o Apocalipse do João. Ele é muito interessante, eu já li esse livro, é muito bacana. Assim, bacana pelo interesse, né? O livro de Enoque é um texto considerado apócrifo por muitas religiões, que detalha histórias e versões atribuídas a Enoque, um personagem bíblico, né? Então, ele chama-se livro de Enoque exatamente porque conta a vida do Enoque. O Enoque, cara, era um camarada que viveu não sei quantos anos, ele subiu aos céus sem morrer. Então, existem versões, a turma se aproveita ainda hoje para falar que o homem descendia dos discos voadores estiveram na Terra. Prova disso é tal no livro de Enoque, que Enoque foi para o céu sem ter morrido. Dizem que ele teria ido de disco voador. Uma série de histórias que contam. Isso é muito interessante. Eu estou passando meio rápido, porque por causa do tempo, não quero chatear mais ainda vocês. Então, aí são mostras do que seria o livro de Enoque, né? Principais temas são visões apocalípticas, queda dos anjos. Então, o livro de Enoque mostra como que é a organização dos anjos. Então, tem anjo que é mais poderoso que outros anjos. Então, dá toda uma série de, de, eh, o escalão, como seriam os anjos, quem seria o anjo mais importante, quem manda em quem faz o quê. Então, isso tudo está detalhado nesse livro de Enoque. E ele mostra também o juízo final. Como eu disse para vocês, esse livro de Enoque lembra um pouco o Apocalipse do João, né? Para frente. A autoria é questionável. O livro de Enoque é incerta a autoria dele. E muitos estudiosos acreditam que ele foi escrito por diversos autores. Então, muita gente pensa que esse livro não foi escrito por. Evidentemente, não teria sido escrito pelo Enoque, mas teria sido escrito, bem posteriormente, por uma série de pessoas. E teriam formado, esses escritos teriam formado o que é o livro, o que é chamado o livro de Enoque, né? Para frente. Anjos celestiais, etc. E tal. Então, inclusive nesse livro mostra os anjos que desceram à Terra e eles se cruzaram, eles namoraram e fizeram filhos com mulheres humanas, né? Então, e dos filhos desses anjos que desceram do céu com as mulheres, nasceram os chamados Nephilims, né? Que eram seres que tinham mais de 3 metros de altura. Então, é um livro, quer dizer, é uma coisa surreal, mas é interessante de se ver e de se ler, né? Curiosidade do livro de Enoque, o Enoque teria nascido em 622 da criação, ou seja, depois de que Cristo, que Deus criou Adão e Eva, no ano 622 teria nascido o Enoque, né? E o próprio Enoque teria ouvido a história da criação contada pelo Adão e pela Eva. Então, Adão e Eva ainda eram vivos quando ele nasceu e quando ele era criança. Então, ele teria ouvido as histórias dele. É muito bacana a gente ler esse livro por causa disso, a gente vê como eram os pensamentos daquela época, né? Bom, enfim, Enoque foi, só mais um detalhe, Enoque foi bisavô de Noé, né? Então, é mais um fato aí histórico. Eu estou passando muito rápido. Outro livro que consta na Bíblia Etíope, não existe em nenhuma da outra Bíblias, é o livro de Esdras.
né? O livro de Esdras narra a história do retorno dos judeus do exílio babilônico. Assim como eles foram para a Babilônia, porque eles foram capturados, foram escravizados pelo Nabucodonosor, durante o reinado de Ciro, né? Foi um dos reis da Babilônia, eles foram libertados e voltaram. Então, o livro de Esdras é um livro que ele dá ele esse livro cita exatamente tudo o que os judeus deveriam fazer. Uma das coisas, esse livro de Esdras proibia que um judeu casasse com uma pessoa não judia. Então não podia, ele era estritamente, tinha que manter a raça, tinha que manter a tradição. Esse livro de Esdras narra tudo isso, tá certo? Outra coisa, o outro livro que também está nessa Bíblia e não existe é o livro dos Jubileus. É o livro dos Jubileus. Ele chama Jubileus porque ele conta a história que se passa de 50 em 50 anos. Cada 50 anos é considerado um jubileu. Então, é um texto apócrifo, não se sabe quem escreveu, consta da Bíblia Etíope e não consta das outras Bíblias, tá? E, finalmente, para vocês respirarem mais tranquilos, é o último, acho, o penúltimo slide. O Evangelho de Judas. O Evangelho de Judas não pertence à Bíblia etíope. Eu coloquei aí, como eu disse para você, para colocar uma peça fora do contexto etíope. Mas é que eu acho interessante. Em 1970 foi encontrado um escrito que era chamado também de Cartas de Judas ou a Bíblia de Evangelho de Judas. Seria um escrito por Judas que conta que ele não que traiu Jesus, ele teria feito a traição de comum acordo com Jesus. Mesmo porque se ele não tivesse traído Jesus, Jesus não teria sido crucificado, Jesus não teria ressuscitado, Jesus não teria depois aparecido aos apóstolos, etc. e tal. Então, esse livro do Evangelho de Judas dá uma outra versão do que seria Judas. Nas figuras ao lado, vocês veem as figuras que estão pintadas numa igreja, numa capela, lá do norte da Itália, não me lembro bem o nome da cidade, um tal de Giotto que pintou. Na figura número 1, Giotto mostra Judas traindo Jesus, dando um beijo nele. E na figura número 2, mostra Judas se enforcando. Mas segundo o Evangelho de Judas, esse Evangelho apócrifo, como eu disse para vocês, encontrado em 1970, não aconteceu nada disso. O Judas traiu realmente Jesus, mas traiu em função que Jesus teria pedido para ele trair, para que Jesus cumprisse aquilo que ele devia fazer na terra, ou seja, fosse crucificado, ressuscitasse e acontecesse tudo aquilo que aconteceu. Bom, enfim, eu fiz um resumo aí do que era esse Evangelho de Judas, tá certo, pessoal? Esse Evangelho de Judas, repito, não consta na Bíblia etíope. Pô, eu sei que ocupei muito tempo de vocês, eu quero agradecer a paciência que vocês tiveram comigo, né? E, e é isso aí, tá certo? Muito obrigado pela atenção, tá? Desculpa aí eu ser chato, tá? Mas eu achei todos esses assuntos, pessoal. Eu achei. Deixa eu ver aqui. Não sei. Ah, pera só um minutinho. Ixi, não sei como é que divide a tela agora. Não sei voltar. Você tem que. Ah, Ah, isso. pronto. Ô, Wagner, você apareceu? Você é um Apareci. canalha, você é um Eu canalha, me cara. desliguei completamente. Ah, não acredito, isso não é disso. Bom, então, pessoal, eu agradeço aí a atenção de vocês. Obrigado. Eu sei que esse foi um dia fora do programa habitual, tradicional das nossas apresentações, uma A segunda-feira de Tuta levantou carnaval. a mão. Mas pode falar, Tuta. Ô, Tá Roberto, Sim. o principal quebra-cabeça para mim é onde é que você Hum. vai buscar esses assuntos? Sabe o que que é, Tuta? Eu também não sei onde eu vou buscar, mas eu sou um camarada que eu leio muito. Eu leio bastante. Sem querer falar que eu li muito, o ano passado eu li 84 livros. Só para vocês terem ideia, eu, Ah, eu não assisto filme, eu não assisto televisão, assisto jornal de televisão. hum. E
Evidentemente, eu não posso deixar de assistir os jogos do glorioso Palmeiras. Isso são coisas que a gente não pode deixar de fazer. Mas, Estão não, mas acima da lei. não, então eu vou indo diretamente ao ponto, eu leio muito. Então, vira e mexe, eu encontro alguma coisa que eu. Por exemplo, eu contei para vocês, eu fiquei com uma dúvida. Como era escrito, como foi escrito as tábuas das Sim, leis? O Aritaí, faz uma questão de um ano, sei lá, mais ou menos isso, um ano atrás, eu perguntei para o Ari, eu falei, Ari, você tem ainda contato com aquele? Teve um professor de religião judaica que uma vez fez uma palestra aqui. E aí sim. eu queria saber como que era escrita, como que foi no escrito, que língua era escrita, porque segundo eu entendia, a escrita judaica ainda não existia na época que o Moisés recebeu os 10 mandamentos. Quer dizer, eu não sei Ah, se nem é verdade que recebeu, mas vamos supor que tenha recebido os 10 mandamentos. Mas por que cazzo estava, desculpa o termo, como estava escrito esse, é italiano, vocês sabem. E como estava escrito, aí eu fui, perguntei para o Moré, né, o Ari? Perguntei para o É, Moré, Moré. eu, per- Moré eu é perguntei, professor. Moré é isso, professor em hebraico. isso, eu perguntei para o professor. O professor falou que estava escrito em hebraico. Eu agradeci, porque ele era amigo do Ari e tal, mas eu falei, porra, eu achei que estava errado. Aí fui procurar tal, e realmente, na minha opinião, até agora, salvo juízo melhor, estava errado. Puta, aí eu vi, aí eu falei, pô, então foram escritos. Como que Moisés nasceu? Moisés teria nascido no Egito. Qual era a língua do Egito? Como eles escreviam? Então, ah, então aí uma coisa puxa a outra. Aí eu descobri esse livro do Quebra Nagast, esse livro da Etíope, não é um livro de religião, é um livro de sim. tradições etíopes, não é a Bíblia etíope. Aí eu li um pedaço dele, eu Você achei descobriu ele bacana. aonde? Você descobriu ele aqui em português? Eu descobri fuçando, eu gosto de fuçar, de vez em quando eu vou ver que livros existem. Eu sou um rato como é que chama? Esse que vende livro usado. Eu viro e mexe e entro em Sebo, sebo. 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 Vira e mexe, eu estou encebando. Então, puta, de vez em quando eu encontro os negócios. Eu encontrei um livro desse, só que estava despedaçado e era caríssimo. Aí eu fui Ah, ver do que era depois. Então, nasce assim, viu, Tuta? É ah, curioso. Eu sou um cara curioso. Engenheiro, desculpe os médicos, peço, você me desculpa, mas eu acho que engenheiro é cara, bicho curioso e não se conforma muito assim com, né, ah. com umas respostas meio que superficiais. Não digo superficiais, às vezes o cara está mais certo do que eu, mas eu vou ver se realmente está certo e tudo mais. Então, foi assim que começou isso daí, e uma história puxou a outra, então eu fui vendo isso daí, tá bom? Ótimo, É isso aí. achei uma maravilha. Obrigado, Tuta. Você sabe que de vez Até- em quando a gente discorda, nós temos pontos que nós discordamos, mas eu também te admiro. Você tem algumas qualidades, não todas, mas algumas você tem. Olha, eu Brincadeira. posso dizer o mesmo de você, Roberto. Eu sei, ninguém é perfeito. Tá bom. Bom, gente, muito obrigado. Olha, então, só aproveitando para falar mais um pouco, eu já falei mais do que eu devia. Próxima semana já é uma semana tradicional, já acabou o carnaval, o Brasil volta a funcionar, etc. e tal. E, por destino, calhou que eu vou falar na semana que vem também. Vocês vão ter que ter paciência. Vocês vão testar a paciência de vocês. E a semana que vem nós vamos falar sobre o Monteiro Lobato. O Monteiro Lobato, cara, eu acho um cara fantástico. Eu sempre gostei do Monteiro Lobato. Fico louco quando pessoas falam que ele era racista. Olha, realmente eu fico racista. É um cara, é um dos maiores brasileiros, na minha opinião, um dos maiores brasileiros que esse país já teve. Realmente acho um cara fantástico. Então vou falar sobre um livro deles, porque foi feita uma enquete de quais livros seriam apresentados durante esse ano. E um dos livros era o Urupês. Esse. Uhum. Urupês que conta o Urupês é uma série de histórias. Uma da história, talvez a mais famosa, é do Jeca Tatu, tá certo? E urupês, eu descobri, eu não sabia, que urupês são aquelas plantas que se encostam nos troncos da árvore e vão chupando a seiva da árvore.
E depois que eu saquei por que que ele chamou de Urupês esse livro. Então, puta, achei mais uma sacada genial do Monteiro Lobato. Então, vocês vão ter que, como diria, não me lembro quem, o Zagallo, vocês vão ter que me aguentar. Vocês vão ter que me aguentar na semana que vem. É isso aí, pessoal. Muito Ó, obrigado. você é muito melhor que o Zagallo, tá? Vai nada, o Zagallo foi sensacional, cara. Ele foi sensacional na matéria dele, no Ah, chute, claro. futebol. No resto, não. Não, porque qual era o resto do Zagallo? Só conhecia ele no futebol. Então, Como mas jogador. ele se metia a responder coisas que ele É? podia, ele se metia a ser deselegante. Não, não, eu não sei. Eu só acompanhei o Zagallo na lide desportiva. É isso aí, tu tá. Fala, Valeu, Alice, quer então, falar? pessoal. Encerramos, então. Até segunda-feira que vem. Bom Se Deus carnaval quiser. para todo mundo. E juízo, hein? Tá Camisinha, bom. tá? Tá bom. Falou, tchau.